Não. Quando as bancadas de oposição começaram a colocar questões concretas, que os ministros sentiram-se na contingência de alguns não conseguiram responder, alguns ministros desapareceram da sala. Isso enervou a bancada da Frelimo, que pensa que está ali para apoiar o governo, então começaram a nos insultar. É assim que aparece aquela senhora que andou em melange nua por um determinado período, que a Frelimo lhe colocou como deputado, uma coisa que é terrível. Eu não queria dizer isso, mas as provocações que ela fez obrigaram-me a ter que dizer isso. Porque normalmente uma pessoa que tenha intervalos de lucidez não pode estar num órgão tão grande como aquele. Aliás, a própria lei de família proíbe, diz que esse tipo de pessoa nem pode casar, não pode contrair matrimônio. E comete pecado aquele que não dizer ao conservador que este já ficou maluco, porque a qualquer momento pode criar escândalo. É o que nós estávamos a ver. Mas nós esperávamos ser respondidos pelo governo. Lamentavelmente o governo não conseguiu, por exemplo, explicar por que é que não aceita. Porque nós ainda não vemos o governo formalmente a responder à disponibilidade de apoio dos governos da Tanzânia, da África do Sul, do Zimbábue, de Portugal, da França, incluindo os Estados Unidos, disponibilizaram. O governo ainda não respondeu formalmente, mas não ouvimos isso. Não ouvimos nada sobre os raptos. Está claro que nós não estamos a conseguir controlar os raptos. E nós temos experiências de alguns países que já viveram esta situação e se disponibilizaram para virem ajudar, porque também cidadãos desses países que vivem no Moçambique já foram adaptados. Não consegue dizer nada sobre o tráfico de drogas. Esta questão de drogas, esta questão de rapto, esta questão de rombos financeiros é um problema muito sério. Eu perguntei ao primeiro-ministro, quando das perguntas, a pedido de informação, qual é a satisfação que ele tem em viver aqui no Maputo, a saber que o Mohamed Bashir é tratado como o barrão da droga. O Mohamed Bashir já teve qualquer coisa como 8, 9 lojas aqui da venda de Capelana. Essas lojas todas, na sua maioria, estão encerradas. Quantas pessoas estarão a trabalhar naqueles locais? O Mohamed Bashir fez aquele imponente edifício ali. O Mohamed Bashir foi um dealer da MCL no passado. Vendeu muitas coisas da MCL. A MCL deu muito dinheiro. Eu fui dito isso por alguém que foi administrador da MCL, que agora está fora da MCL. O Mohamed Bashir foi um grande vendedor. Parte do dinheiro que ele tem ganhou como bônus de boas vendas, estava a fazer para a MCL. Então, sabe-se claramente de onde veio a fortuna do Mohamed Bashir. Lamentavelmente está a ser perseguido porque alguém de má fé foi mentir, dizer que ele é traficante de droga, porque os contentores dele não passam do scanner, muita porcaria, muita mentira. Isso também eu fui contado por um aduaneiro, que agora já não está na alfândega, não posso referir o nome dele. E nós investigamos, não há absolutamente nada de droga que foi apanhado na mão do Mohamed Bashir. Há pessoas, sim senhora, que já estiveram envolvidas no tráfico de drogas. Há pessoas que até em Portugal já foram presas por traficar em drogas, mas essas não são as pessoas que estão a ser colocadas em causa. Nós estamos a dizer ao governo, por que não chama autoridades bastante para virem fazer investigação aqui dentro? Que ajuda a ser tanto reforçada. Não, quando alguém pede apoio, eu digo eu posso ajudar, tem que dizer que posso ajudar. Você, por exemplo, tem seu filho a casar. Você chega aqui, eu estou a pedir apoio. Eu quero te apoiar. Tenho que saber que apoio eu tenho que te dar. Nós estamos a dizer que está a faltar esse esclarecimento por parte do governo. A manifestação da vontade já foi feita. Se você me diz que você quer casar, a primeira coisa que eu te pergunto é o quê? Qual é o teu desejo? É para querer um fato. Preciso de um fato germânico. Eu falo com o meu primo que está na Alemanha para mandar-te o fato. Opa, eu preciso, não tenho transporte. Opa, o meu carro não está bom, mas pronto, eu posso alugar, vai lá escolher o carro na praça, se queres um Mercedes, ou queres uma limusine. Ele, eu quero apoio em comida. Ele diz, eu tenho um boi, vou te oferecer, vai buscar no fulano de tal. Eu tenho problemas de refrescos, de bebidas, água. É assim como se ajuda um amigo. E você tem que saber que,
Eu tenho que conhecer quais são as suas reais na cidade. O governo de Moçambique não sabe dizer o que é que precisa. Entretanto, as pessoas estão a ser sequestradas, as pessoas estão a ser vilipendiadas, as pessoas estão a ser mortas. Mas o Ministro da Defesa revelou que nos últimos dias tem havido aqui destruição nas bases dos terroristas, em paralelo à também perseguição dos seus líderes. O que eu sei é que há destruição de aldeias em Cabo Delgado. A cada dia que nasce há uma aldeia que está destruída. Desculpa, deixa-me te dizer. No distrito de Midumbi, o governo já não controla absolutamente nada. A ministra da Educação, que é natural lá de Cabo Delgado, veio deixar claro isso. Pelo menos em Kisanga, em Mocimba da Praia, em Macomia e Midumbi, já não há estruturas do governo nesses 4 distritos. As sedes desses distritos estão nas mãos dos insurgentes. Nos outros distritos, Palma, Nangade, Moeda, mais uns 2 aí, porque no total dos distritos problemáticos em Cabo Delgado são 9. 4 estão totalmente sob o controle dos insurgentes. Desculpa, o ministro da Defesa não conseguiu dizer isso. O ministro da Defesa nem conseguiu explicar por que destruíram as panelas. Porque as panelas foram roubadas ao povo. Os caras foram... Eles não podem se orgulhar disso. Não quero terminar. O primeiro-ministro não conseguiu clarificar e explicar as perguntas que eu coloquei a ele na qualidade de chefe do governo. O ministro Machatin fugiu, a ministra da Educação veio tentar explicar, mas não conseguiu dizer quanto é que custa o sistema de captação de água da Catembe. Quer dizer, o sistema está a 6 milhões, mas Catembe tem água canalizada. O sistema de Inhambane está a 6 milhões, mas já tem tanques lá construídos. O sistema de Mopeia, que é de raiz, é que custa mais barato. Pensa que vale isso para a cabeça de alguém? São algumas colocações que a Renamo fez em sede, tanto da Assembleia da República. Houve uma explicação satisfatória por parte do governo ou não? Face às questões que foram colocadas pelas bancadas, seja da oposição, assim como as questões colocadas pela própria bancada parlamentar da Frelimo, o governo satisfez aquilo que eram as perguntas colocadas? Olha, eu primeiro queria começar por falar sobre o apoio, portanto, à situação, apoio que o governo solicitou, portanto, à comunidade internacional, que é para fazer frente à situação em Cabo Delgado, quer em Cabo Delgado, quer na região centro. Se é que se está lembrado, umas semanas atrás, a ministra dos Negócios Estrangeiros, ela em carta, e nós falamos isto aqui neste programa, que ela endereçou uma carta para a União Europeia, e na carta ela foi muito concreta em tipos de apoio que Moçambique precisa, que é para fazer face à insurgência, especialmente à insurgência, e também à situação na região centro. Eu sei que o governo já está aberto no sentido de receber esse tipo de apoio, porque quer a União Europeia e quer outros organismos internacionais já têm estado, eles estão muito atentos, portanto, ao que se passa em Moçambique e têm estado a prometer esse tipo de apoios. Não vejo neste momento que haja alguma relutância por parte do governo em receber esse tipo de apoios. Se calhar aqui a questão é a seguinte: a expectativa das pessoas é verem aqui, se calhar, em batalhões e batalhões de forças estrangeiras cá. Não sei se é isso que as pessoas esperam ou não, mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte: é que já foi feito um pedido específico, normalmente para a União Europeia, em carta endereçada pela Ministra de Negócios Estrangeiros à União Europeia. E nesta carta ela vem especifica concretamente qual é o tipo de apoio, entre apoio logístico e apoio também, e outros tipos de apoios. Eu só queria começar por mencionar isto. E indo diretamente à questão, é o seguinte: foram colocadas, como sempre, nesta altura, na legislatura, portanto, na Assembleia da República, foram colocadas um rol de questões para as 3 bancadas, para o governo, foram o governo a responder. O governo anotou, acho que o primeiro dia foi o dia que foi destinada, portanto, a fazer o levantamento das questões que as bancadas queriam. Então, e hoje estiveram na Berlinda. O governo trouxe aquilo que são, portanto, que é o entender do governo sobre as questões, portanto, que estavam em análise. O governo respondeu. E, naturalmente, a resposta do governo pode, de facto, não ter agradado este ou aquele grupo, mas eu penso que foi a resposta que o governo trouxe em face das perguntas que teriam sido colocadas.
Portanto, isto é que me oferece dizer relativamente à questão que me coloca. António Changa, aqui o governo veio, a questão da insurgência em Cabo Delgado foi um dos pontos, se calhar, muito tocados, e também um pouco a questão da fala da junta militar da Renamo. O primeiro-ministro aqui aparece assumir dados de deslocados ou de refugiados, o número a aumentar. Esta explicação não é coerente para as bancadas da oposição? É a partir daí que você chega à conclusão de que o ministro da Defesa está a mentir quando diz que ele está a perseguir os insurgentes. Porque se os insurgentes estivessem em fuga, a população não estaria a fugir. A população sabe avaliar. Quem está no local seguro não foge. Então, mas para além disso, nós tivemos, por exemplo, a questão do ministro da Saúde, que é um homem com muito respeito, e que tenho muita admiração por ele, que, não sei. Esta coisa de chegar a ministro é complicado. Eu acabei lhe dizendo que o senhor daqui a pouco vai ser exonerado. Vai ficar médico. Então não complica a vida dos outros. Foi assim com o Manguele, foi assim com o Ivo Garrido, foi assim com o Mas Zidane. o que é que está a faltar efetivamente? O que está a faltar é que há uma lei que nós aprovamos, que dá 8 direitos aos médicos. Resultado de greve que os médicos fizeram. Eles não estão a cumprir. Os médicos agora estão a alertar. O governo diz que, não, andam a dar palmadinhas nas costas. Querem que os médicos entrem em greve. Se os médicos entrarem em greve neste momento de Covid, quanta gente é que não vai morrer? É isso que nós queremos evitar. Não fez a boa abordagem a primeira, mas a segunda já veio reconhecer que efetivamente há coisas que ele pode ter falhado. Por exemplo, eu falei de comparar médicos com o outro pessoal da função pública. Quando falo de outro pessoal da função pública, é o quê? É comparar o médico, por exemplo, a um funcionário do Ministério da Administração Estatal. O funcionário da Administração Estatal, às 15h30, vai para casa. Concluiu o trabalho que estava a fazer ou não, esse vai para casa. No sábado, esse não vai ao serviço. No domingo, não vai ao serviço. À noite, não está no serviço. O médico, enquanto o seu rendão não chegar, ele não pode abandonar o posto. No dia que ardeu a paiola, eu vi médicos que ficaram 3 dias no hospital, não iam às suas casas. Bata suja. Quer dizer, o médico tinha a casa dele, mas casinho não sabia como é que a família dele estava, mas não podia sair do hospital. Porque tinha consciência de pelo menos cuidar das pessoas que estavam ali com ele. Houve um médico que tentou sair, morreu no caminho e a família apareceu depois de ele já estava morto. Nós não podemos comparar o resto dos funcionários com os médicos, com o enfermeiro, com o servente, com o motorista de ambulância, porque esses cuidam de nós desde a nossa concepção até a hora da nossa morte. Eles só não são deuses porque são humanos. Por isso, ofendeu-me ouvir o professor dos médicos a comparar o pessoal de saúde com os outros funcionários do Estado. Mas depois ele, mais tarde, a segunda ou terceira vez, veio ressalvar. O ministro dos Transportes, eu coloquei-lhe uma questão sobre o sistema de captação de dados. Na província de Maputo, cidade de Maputo, não está a funcionar. Queria perceber que ele dissesse-nos alguma coisa. Não lhe deram oportunidade para ele explicar nada. A ministra da Educação, coloquei-lhe a questão do dinheiro para o próximo ano, porque o orçamento que nós temos agora não é muito diferente do orçamento deste ano. Ora, se agora os professores estão com 60 alunos, na província de Nampula e Zambésia há turmas de 80 alunos, e agora a norma diz que não são 20 por cada turma, significa que a turma que tinha 80 terão que se formar 4 turmas. A turma de 60 vai se formar 3 turmas. Eu quero saber como, qual é a estratégia que o Ministério tem para fazer face a esta coisa. Fala-se de reduzir-se a carga horária dos professores. Como é que você vai reduzir a carga horária do professor se o professor tem mais estudantes a ter que dar aula? Fala-se de redução do tempo de permanência dos estudantes nas escolas. Quando eu era estudante, tínhamos 6 disciplinas. Nas mesmas classes hoje, por exemplo, no ensino geral, as crianças foram trazer empreendedorismo, foram trazer de volta a filosofia, foram trazer de volta o francês. Tem 11 cadeiras e querem reduzir o tempo. A questão que eu pergunto é, os professores estão a dar essas cadeiras. Professores, por exemplo, que se formaram em empreendedorismo.
Porque agora está a dizer que empreendedorismo não vale nada. Os professores que se formaram em agropecuária vão fazer o quê? Quer dizer, estão a desestruturar o sistema. Temos um problema grande na Dinam. Dinam é a distribuidora de material escolar. O diretor da Dinam é acusado de ter criado uma instituição concorrente à própria Dinam. Levou a fábrica de cadernos da Beira, entregou a seus amigos, são familiares até da própria ministra da Educação. Certo. Deixa-me te dizer, nós estamos a chamar a atenção a essas práticas nocivas. O que é que ela vai fazer aqui? Não conseguiu dizer nada. A questão de Cabo Delgado, perguntei ao primeiro-ministro, quantos distritos perdemos o controle? Por que não aceita o apoio internacional? Se aceita o apoio... Deixa-me dizer. Resumir daquilo que foram as vossas inquietações. As nossas inquietações... Parte dessas inquietações estão aqui, são essas coisas que estou a dizer. Não, só para terminar. A questão de fundo é, onde é que o governo vai buscar o dinheiro que não tenha sido aprovado pelo Parlamento? Se ela fosse inteligente, diria, ainda bem que levantam essa questão, quando estivermos a aprovar o orçamento, ajudem-nos a discutir isso. Não, nós temos parceiros, temos sei lá o que. Isto é uma brincadeira. Dá uma sensação que a oposição, em particular, arredonda quase que a zero aquilo que são as respostas do governo face às perguntas que foram colocadas. Não é zero, mas de 1 a 10... Tem 3, 0,5, 1,5. Não é possível que seja zero, não. O governo, de facto, elaborou e disse e respondeu. Há uma explicação. Naturalmente, e nós temos estado sempre a verificar em cada legislatura, e quando a matéria é perguntas, portanto, a tal prova oral ao governo, sempre tem havido insatisfação, portanto, ou porque as respostas do governo não são satisfatórias, e geralmente não têm sido sempre satisfatórias, especialmente para as bancadas da oposição. Isto tem sempre estado a acontecer, mas não seria muito justo que se diga que o governo esteve lá e não disse nada, absolutamente nada. O governo disse, senhor, há elementos que o governo apresentou que são plausíveis. Naturalmente, isto não foi do encontro daquilo que são as expectativas da oposição, e isto é perfeitamente normal em qualquer democracia. Nós vamos notar, por exemplo, em outras democracias, como a portuguesa, como, sei lá, e mesmo até, digamos, a londrina, que é a mais antiga, há sempre contestação por parte da oposição sobre algumas medidas, ou algumas ações praticadas pelo governo do dia. De maneira que eu penso que é necessário encarar, portanto, essa situação assim. Portanto, é o que me... A ministra da Justiça, portanto, Helena Kida, falou dos raptos. Ela mencionou os 13 raptos que, portanto, ocorreram este ano. Disse muito bem que o Cernic e a polícia estiveram a dar seguimento a 13 casos de raptos, dos quais 4 na cidade de Maputo. E desses casos, há 4 que já estão nas mãos do Cernic. Não, eu só queria acrescentar outra questão. E a Ministra da Justiça também, ela respondeu cabalmente aquelas ações de excessos, portanto, de atuação, excesso de zelo, praticadas a agentes da autoridade, quer aqueles que dispararam na Matola, portanto, e quer também aquele caso em que a polícia interpelou um casal numa viatura em que estavam supostamente em plena atividade sexual. E também, essas questões, ela elucidou e disse qual foi o desfecho dessas questões. Eu quero saber, inclusive, foram essa questão... Não, eu só queria com isso dizer que, olha, o governo foi respondendo às perguntas. Sim. Naturalmente, a oposição pode ser que não estava longe de atingir a expectativa da oposição, e a oposição naturalmente contestou. Mas eu acho que isto é uma situação perfeitamente normal, né? Acho que, avaliando ministro a ministro, a Helena Kida pode ter nesta nossa escala 3,5. É a nota máxima que ela teve. A seguir está o... De 0 a 10. De 0 a 10. Sim. 0 a 10 é a única pessoa que tem 3. 3,5 Então chumbou o governo todo, será? O ministro da Justiça, o ministro da Saúde, tem 3 valores. Então, foi satisfatória a explicação de que no próximo ano haverá um orçamento... Ele foi melhor que os outros. O ministro Maravilha Obras públicas? Não. Tem 2,8. Porque
tentou dar-nos uma doutrina ali da experiência dele como mais velho, o Maleano. Maleano. Mas o ministro da Defesa é que foi pior. Essa explicação dos 12 bilhões de dívidas que Moçambique tem, como é que encaixou a proposição? Não, ele está a dizer a verdade. Efetivamente, a dívida que nós temos é esta: 12,37 bilhões. Tem a ver com as dívidas ocultas. Mil milhões. Sim, sim. Aqui não há dívidas menciona ocultas. as dívidas ocultas. Agora, o erro dele é não detalhar. Mas ele disse mais. É que quando vocês falaram da dívida, disseram para eu me concentrar mais na dívida da China. E ele pediu que no futuro tem que haver, dizerem claramente, ele não tem problemas em detalhar esses números. Ele vai, Então foi feliz vai detalhar. Maleano. Mas ele teve que ser chamado 3 vezes. Quer dizer, a primeira pensou que estava a brincar-se ali. Então, deixa-me te dizer. Agora, quem me surpreendeu pela pior, efetivamente, foi o primeiro-ministro. Eu não lhe habituei assim. Então, ele tem 1,9. Vamos ao